Bom, hoje eu vou trazer um assunto para vocês que eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça pelo menos uma vez. Você possivelmente já reparou que praticamente em toda entrevista, todo podcast, toda conversa sobre o que é o homem ideal para as mulheres, a galera sempre menciona de praxe a primeira coisa que elas mais prezam é a inteligência, como se fosse um dos maiores atributos de um homem ideal. Ah, eu gosto de homem inteligente, inteligência é fundamental. Mas será mesmo que isso é uma verdade ou apenas é um discurso para ser teoricamente mais aceito? Bom, eu vou ser bem direto aqui com vocês. Existe uma dissonância gigantesca entre o que elas realmente querem, o que as pessoas dizem valorizar e o que realmente elas escolhem na prática. E isso não é julgamento, é apenas uma observação da nossa realidade. E se você é um homem inteligente que já passou por uma situação que foi rejeitado numa relação, mesmo que no discurso delas que a inteligência é um dos fatores que mais chama atenção, mas na prática você não é escolhido. Se você passou por isso, comente aqui a palavra "eu já passei". E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de comentar, que ajuda muito no engajamento, e logo abaixo aqui na descrição tem várias formas que você pode me ajudar financeiramente para manter o canal na ativa, beleza? Então, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Bom, todo esse discurso que grande parte das pessoas, principalmente as mulheres, dizem, se a inteligência fosse realmente um fator principal de atração, que elas prezam, os caras mais inteligentes do mundo seriam os maiores conquistadores da história, certo? Os cientistas, os intelectuais, os escritores, os filósofos, os pesquisadores e outras áreas, esses caras, esses homens, estariam nadando em oportunidades, seriam até disputadíssimos no quesito do mercado de relacionamentos, seriam os verdadeiros galãs da sociedade. Mas a realidade, meu amigo, minha amiga, é bem diferente disso. E eu vou te dar exemplos aqui concretos históricos que comprovam essa afirmação. Olha, por exemplo, o Isaac Newton. Isso mesmo, aquele cara que descobriu a lei da gravidade, que revolucionou a matemática, a física, a astronomia, um dos maiores gênios que a humanidade já viu. Cara, esse homem mudou completamente a forma como entendemos o universo. E sabe o que eu li em várias biografias sobre ele? Ele morreu virgem. Isso mesmo que você ouviu. Um dos maiores cérebros da história da humanidade nunca teve um relacionamento romântico significativo documentado, deixando claro. E tem mais, o Nikola Tesla, outro gigante da ciência. O cara praticamente inventou o sistema de eletricidade que a gente usa até hoje, que tinha ideias visionárias, que estavam décadas à frente do seu tempo. E o Tesla também morreu sem nunca ter tido relacionamentos documentados. Ele chegou a dizer em entrevistas que esse tipo de envolvimento atrapalharia seu trabalho científico. Agora, pare e pensa um pouco aqui comigo. Se a inteligência fosse realmente esse fator determinante que tanto se fala, isso faria algum sentido? Esses homens eram brilhantes além do seu tempo, literalmente mudaram o mundo de hoje com as suas descobertas lá atrás, mas isso não se traduziu em sucesso na vida amorosa, na vida dos relacionamentos. Mas aí você pode também estar pensando, mas espera aí, enquanto há homens de alta inteligência, como por exemplo o rei Salomão, que ele teve várias mulheres, que ele teve várias concubinas, só que aí vamos analisar um pouco esse contexto. Salomão, por exemplo, é conhecido na história e nas escrituras sagradas como o homem mais sábio que já existiu na Terra. A sabedoria dele era divina, e reis e rainhas viajavam de terras distantes só para ouvir seus conselhos. E no decorrer da sua vida toda, ele chegou a ter cerca de 1000 mulheres. Se eu não me engano, é 700 esposas e 300 concubinas. Só que aí veio a pergunta de $1 milhão, que expõe essa narrativa. Salomão conseguiu atrair 1000 mulheres apenas por causa da inteligência e da sabedoria dele, só porque ele era sábio, ou será que ele tinha outros fatores envolvidos? Desde a questão do poder absoluto sobre um reino inteiro, a questão da riqueza, a questão do status que ele tinha e outras coisas mais. Será que só pelo fato da inteligência dele foi um requisito para ele ter essa quantidade de mulheres? Bom, eu deixo para vocês deixarem a resposta aqui nos comentários. Ou será que não tem nada a ver tudo isso que eu falei, que a inteligência é apenas o único requisito que elas desejam? Então com isso, cara, a gente chega num ponto central desse vídeo, no que realmente eu quero que você entenda nessa questão da inteligência, que é um atrativo que muitas falam que é um fator principal da atração. Cara, inteligência sozinha não é suficiente. E olha, nunca foi de fato. E isso não é uma opinião minha, é uma observação baseada em fatos históricos e também na sua própria realidade e que a gente também vê nos dias de hoje.
A inteligência precisa ser acompanhada de outros atributos para ter esse efeito de atração de tanto se fala. Precisa vir acompanhada de coisas como beleza física, ou pelo menos uma aparência agradável, status social, dinheiro, poder, influência, carisma, presença e confiança. São esses fatores que realmente fazem diferença na prática. E olha, eu sei que isso pode soar meio duro, né? Meio jogado na cara, mas é a realidade. Pessoas podem não querer aceitar essa realidade, mas ignorar também não vai mudar os fatos. Pensa comigo aqui, quantos professores universitários brilhantes que você conhece que não têm tanto sucesso assim, como mulheres ou pesquisadores, cientistas, intelectuais que são absolutamente geniais no que fazem, mas que a vida pessoal são meio solitários? Agora pensa, quantos caras que você conhece que não são lá essas coisas em termos de intelecto, mas tem outros atributos? Tem dinheiro, tem status, tem poder, tem influência, tem certo ar de aventura que tanto elas também desejam. E não falta oportunidade para eles. E aqui tá aquela diferença gritante que eu falei no começo. Grande parte das pessoas sabe, só que parece que existe um acordo tático de não falar sobre isso abertamente, sabe? Como se fosse um tabu reconhecer essa realidade. Mas aí beleza, por que então tantas mulheres sempre falam que a inteligência é importante? Cara, essa pergunta é muito válida e eu também tenho algumas reflexões sobre isso, deixando claro que é apenas a minha opinião. O que eu posso comentar a respeito disso é que existe uma questão de expectativa social. Falar que você valoriza a inteligência soa bem, né? Soa refinado, soa como se você fosse uma pessoa que busca conexões mais profundas. É uma resposta socialmente aceita e até admirada, sabe? Ninguém vai te julgar por dizer que procura alguém inteligente, na grande maioria das vezes. Agora imagina se a resposta fosse, eu procuro um cara rico, ou tem que ter dinheiro, ou precisa ser bonito, isso, aquilo. Já muda completamente a percepção, não é? Bem que hoje em dia tá assim, mas a pessoa que fala isso pode ser vista como superficial, interesseira, fútil. Então, na minha concepção, existe meio que esse filtro social que faz com que certas respostas sejam mais aceitas que outras. E muitas vezes, quando dizem inteligência, pode ser que estejam falando de inteligência social, de carisma, de saber conversar, de ter presença, que são coisas diferentes de inteligência intelectual pura. Um cara pode ser super inteligente academicamente, mas não tem habilidade social nenhuma. E aí então não adianta muito. E também pode ser que realmente acreditem nisso conscientemente, mas inconscientemente outros fatores pesam muito na hora da atração real, na hora de ter um relacionamento e escolher um parceiro. A gente, né, como ser humano, gosta de pensar que somos seres racionais, que tomamos decisões lógicas, mas a verdade é que muita coisa acontece no nível inconsciente, no nível do instinto e das emoções. Então, sendo bem sincero aqui na nossa conversa, na minha humilde análise, baseada em informações, estudos, história, comportamento social das pessoas nas redes sociais, a inteligência intelectual pura está no final da fila das características que realmente atraem. E eu sei que pode parecer duro, mas é um fato. Na grande maioria das vezes que vocês, eu acho que sabem, o que está lá no topo, né, das principais características que grande parte das mulheres buscam no homem, ou até outras pessoas que buscam, vai na questão da aparência, da beleza física, do status, da questão monetária, da segurança financeira, da provisão, o poder, influência, confiança. Tudo isso está lá no topo e a inteligência que tanto elas falam, na verdade mesmo está nas últimas escadas. E um detalhe cruel de tudo isso é a maioria dos homens altamente inteligentes que vocês conhecem, ou até mesmo é você, especialmente aqueles que se dedicam, né, suas vidas ao estudo, às pesquisas, à academia, muitos deles são desprovidos justamente dessas outras características que eu falei para vocês. E quando chega nos relacionamentos, para se relacionar com a pessoa, aquela falácia toda que a inteligência é o que mais chama atenção nelas, é deixada de lado, e aqueles outros atributos que eu falei para vocês lá atrás são que realmente importa na verdade. E se você duvida da minha análise, é só você dar uma olhada na sociedade de hoje, nas redes sociais. Quem são os caras que têm mais facilidade nesse aspecto? São os atletas famosos, os artistas, os influenciadores, os empresários bem-sucedidos, os caras que têm grana e um status, ostentação. E você vê os professores universitários brilhantes sendo tratados como galãs.
Cara, raramente, né? Salvo algumas exceções. Mas você vê aí na mídia jogadores de futebol, atores, cantores, empresários que ficaram bilionários. Esses caras têm filas de interessados, mesmo quando não são necessariamente super inteligentes no sentido acadêmico. Cara, também é só você olhar aquelas pessoas que tiveram uma ascensão meteórica das suas vidas, né? Ficaram multibilionários, multimilionários, bilionários. De repente começaram a aparecer em eventos sociais importantes, começaram a ter relacionamentos com supermodelos, atrizes, pessoas famosas. Mas será que eles ficaram mais inteligentes de uma hora para outra? E assim as mulheres tiveram mais interesse neles? Cara, na verdade não. Eles sempre foram inteligentes. O que mudou de fato foi a questão do dinheiro, do poder e do status que agora eles podem proporcionar. Mas enfim, essa foi apenas a minha opinião sobre esse assunto. E se você tem outro tema que queira que eu dê minha opinião, assim como esse inscrito sugeriu, deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo, não se esqueça de contribuir nos links que eu deixei logo abaixo aqui na descrição e também tá no sobre do canal. Vocês me ajudam muito mesmo. E também não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima!